Aqui é o problema. Então, esse problema, vou ler aqui o enunciado, né? Diz assim: escreva um programa Python que receba o raio de um círculo a ser informado pelo usuário e calcule a área deste círculo. Então, esse é um enunciado do problema. Então, como é que a gente utiliza Python para resolver esse problema, né? Então, essa é a ideia aqui, né? Bom, a estratégia, né, o método que eu gosto de trabalhar ensinando linguagem de programação é o método de solução de problema. Então, você tem um problema e tentar buscar uma solução computacional através de uma linguagem de programação para esse problema. Então, dentro desse problema aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar entender o problema. Então, vamos tentar entender esse problema que nos foi apresentado. Então, quando a gente está falando de área de um círculo, né, porque aqui o problema diz, escreva um programa em Python que receba o raio de um círculo, que vai ser informado pelo usuário, e calcule a área desse círculo, então é importante entender como é que isso funciona. Então, dentro da geometria, né, a área delimitada por um círculo de raio R é essa fórmula aqui, ó. Essa letrinha grega, que é o π. Então, π vezes r, que é o raio, ao quadrado, vai te dar a área. Né? Então, essa é o entendimento, né? Entendendo isso. Então, aqui a gente vê um círculo. O círculo ele tem o seu raio. E se a gente pegar esse raio ao quadrado, a gente consegue descobrir a área desse círculo. Né? Então, essa é a ideia do problema aqui. Né? Então, essa letra grega, conforme eu mencionei para você, ele é o π, que representa uma constante. E essa constante, ela é constante porque, se você já viu as aulas de variáveis, quando a gente trabalha com variáveis, a gente tem dois tipos de variáveis. A gente tem as variáveis comuns, que eu posso ir alterando o valor dela ao longo de um programa, mas eu tenho os tipos de variáveis que a gente chama de constante, ou seja, o seu valor não se altera. Então, você inicia o seu programa e você encerra o seu programa e o valor daquela variável vai ser sempre aquele valor que você definiu no início, ou seja, ele é constante, ele não se altera. Então, no caso aqui do π, ele vai ter um valor fixo, né, que não vai se alterar, de 3,14159. Então, esse é o valor de π. Né? Então, é um valor constante. Né? Então, se eu pegar esse valor de π, né, multiplicar ele pelo raio ao quadrado, eu vou encontrar a área. Então, na verdade, o meu programa ele vai ter que utilizar essa forma, essa equação aqui, para resolver esse problema. Então, vamos tentar. Isso aqui, então, é uma discussão, né? Isso é importante. Quando a gente está programando, o primeiro passo é esse. O primeiro passo é discutir o problema, entender o problema. Né? Aqui a gente nem está falando ainda de linguagem de programação, a gente está tentando só entender o problema. E essa é a ideia, né? Quando a gente vai programar, se você vai programar um sistema para administração, para área financeira, para área de recursos humanos, não importa, você está desenvolvendo um sistema para uma área específica. O primeiro passo é entender o problema, né, daquela área, entender a linguagem daquela área. Nesse caso aqui, a gente está falando de geometria, então a gente precisa entender um pouco, não precisa ir a fundo, mas a gente precisa entender um pouco essa parte da geometria que é importante para que eu possa resolver o problema. Então aqui eu preciso entender dentro da geometria qual que é o conceito de círculo, né, quais são os elementos ali que eu preciso utilizar da geometria para que eu possa resolver esse problema, que é o cálculo da área de um círculo. Então, essa é a ideia. Né? Então, se você vai desenvolver um problema para a área financeira, precisa entender o que aquele problema significa e quais são os termos da área financeira que você vai ter que utilizar, o que eles significam, se é da área de recursos humanos, se é da área de produção, não importa. Então é importante você entender o problema e entender alguns termos, alguns conceitos que aquela área usa. Né? Então acho que eu enfatizei bem a esse ponto. Bom, agora você tem que tentar, ainda não é o programa, mas tenta já imaginar o que você precisa dentro da sua linguagem
para resolver aquele problema. Então, vou tentar descrever o programa sem escrever o programa. Tentar fazer um rascunho aqui, fazer vamos dizer assim, um brainstorm, tentar, de alguma forma, né, fazer algumas análises, tentar identificar alguns elementos que esse programa poderia ter. Então, esse seria o segundo passo. Bom, pelo problema eu vi que eu vou ter que pedir para o usuário que ele informe o valor do raio. Então, o meu programa, de alguma forma, ele precisa solicitar essa informação. Essa informação não vai estar dentro do programa. Ela vai ser digitada por quem estiver rodando o programa. Então, depois eu tenho que fazer o cálculo da área usando essa equação aqui. Então, para mim fazer esse cálculo, eu vou ter que ter o valor do π, que eu já sei qual que é, já foi falado lá, mas eu vou ter que colocar ele aqui, numa constante. E aí depois eu tenho que apresentar o resultado ao usuário. Bom, se você já fez algumas aulas de Python, né, antes dessa, então você já sabe aí provavelmente você já sabe como pedir um valor para o usuário. Então a gente tem um comando input, a função input na verdade. A gente pode pedir para o usuário informar um valor e armazenar esse valor numa variável. Aqui o cálculo, a gente pode ver que eu tenho aqui, eu vou trabalhar com algumas variáveis, né, para poder fazer essa equação. Então, se você já viu a aula de expressões matemáticas, você já tem uma ideia de como fazer isso daqui, né, fazer esse cálculo, utilizar essa equação. E também aqui apresentar o resultado, você já deve estar imaginando que você vai precisar usar a função print, né? Então, essa é a ideia. Então, sem iniciar a escrita do programa, eu já consigo visualizar, já consigo ter uma ideia, claro, não é a ideia final, não é todo o programa pronto na cabeça, mas eu já consigo mentalizar o programa, já consigo ter uma visão de quais comandos, de quais variáveis eu vou precisar utilizar. Essa é a ideia, né? Então, descrever o programa é identificar esses elementos chaves que eu vou precisar para desenvolver o programa. Então, esse é o passo. Muito bem, o que agora nós vamos fazer? Agora vamos para a parte prática, vamos criar o código. Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela. Muito bem, então aqui nós temos estou usando aqui esse site, que é o Repl, repl.it. Então, esse site aqui você consegue criar programas online, você já consegue criar o programa não apenas em Python, mas em outras linguagens. No caso aqui eu estou usando, né, o ambiente para criar um programa Python, mas poderia ser em outras linguagens que essa plataforma oferece. Você pode criar o programa em qualquer plataforma, no seu computador, instalando o Python ou nessas plataformas online. Tem um vídeo também no curso onde eu falo sobre o uso desses ambientes de desenvolvimento Python. Eu vou usar esse aqui, né, que é bem simples, é bem fácil. Então vamos lá, vamos começar então a fazer a criação do programa. Eu vou fazer aqui, começar com uma linha de comentário, calculando a área de um círculo. Apenas uma mensagem, né? Quando eu executar o programa, o Python vai ignorar essa linha, porque é apenas um comentário para mim, né? Quando eu abrir esse programa, ou alguém abrir esse programa, ele saber do que se trata. Então é sempre importante você iniciar o seu programa com um comentário, ou algumas linhas de comentário. Eu poderia colocar uma outra linha aqui, colocando autor Sérgio Ribeiro, por exemplo. É o que a gente geralmente coloca no cabeçalho do programa, nessas linhas de comentário, para criar o cabeçalho. Muito bem. Eu vou criar aqui a minha constante, que eu vou chamar de π, né, PI, né, poderia ser maiúsculo, eu vou colocar minúsculo e colocar o valor aqui, 3, vírgula, mas aqui em Python a gente usa ponto para casa decimal, 14.159. Muito bem. Aí agora eu tenho que pedir para o usuário informar o raio do círculo, né? Então, eu vou armazenar esse raio numa variável R. Eu poderia chamar de raio, mas vamos deixar abreviado para R de raio. E R vai ser input. E eu vou pedir para o usuário informe o
raio. Então, aqui eu já estou pedindo. Se eu der um print R, já dá para fazer um teste. Vou testar o programa só para ver se está rodando aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, nessa parte de saída, né? Que eu já tenho aqui o programa rodando. Informe o raio do ciclo. Vou aqui, 15, por exemplo. Aí ele imprimiu 15, que é esse print aqui. Então, até aqui tudo bem. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero calcular o raio, né? Então, a área. Tem duas formas. Eu posso fazer aqui, criar uma variável chamada área e fazer o cálculo, né? Vou dizer assim que a área é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Então, eu uso, quando eu estou fazendo exponenciação elevada, eu uso esses dois asteriscos, Então, essa é a minha equação. Então, se eu der aqui um print área, eu teria que ter a aula, mas vai ter um probleminha aqui. Eu vou rodar só para vocês verem que vai acontecer um problema aqui na hora do cálculo. Então, ele deu um erro aqui, ele não conseguiu fazer o cálculo por uma questão muito simples. Ele está dizendo aqui por quê, né? Que ele não consegue calcular string com inteiro, né? String é um texto, ele não consegue fazer cálculo de texto com valores inteiros. Isso acontece pelo seguinte, quando a gente usa a função input para receber uma informação do usuário, essa informação ela sempre será uma string. Ela vem como string, então eu tenho que converter ela para um float ou para um integer, um inteiro, né? Então, eu tenho duas formas de eu fazer essa conversão. Eu posso fazer essa conversão aqui, usando a função float. Então, eu poderia aqui converter o meu R antes de fazer o cálculo dele, ou eu poderia converter ele aqui. As duas formas funcionam, tá? Então, aqui como é ordem de prioridade, primeiro o Python vai pedir para o usuário digitar. Quando ele digitar, ele converte para float e armazena o valor nessa variável R já convertido. E aí eu posso usar ele na forma. Então, se eu fizer agora, mudar o programa, vocês vão ver que ele vai funcionar. Então, deu o resultado ali, 706 ponto alguma coisa. Tudo bem. Mas aí vamos colocar uma mensagem, né? Para ficar uma coisa mais amigável para o seu programa. A gente tem que sempre tentar fazer o programa mais amigável para o usuário possível. Então, coloquei a área do círculo com o raio. Vou colocar aqui o raio que ele informou. Vou colocar vírgula, né? Eu poderia concatenar, mas eu não vou concatenar. Vou usar vírgula porque fica mais fácil. Com o raio R, vou colocar aqui, é igual a área que eu vou, ao valor que está nessa variável área. Então, acho que agora vai ficar mais amigável o programa quando executar. Então, vou rodar aqui para eu colocar 15. Então, a área do círculo com raio 15 é igual a 706.85775. Então, esse aqui é o programa, já a solução daquele problema, né? Então, voltando aqui para o slide, aí você depois pode dar pausa, né? Essa aula vai ficar gravada, e depois você pode ver essa aula novamente, dar pausa aqui e verificar o código. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, agora é só mostrando aqui a solução. A solução que eu estou mostrando aqui era um pouco diferente do que aquela que eu escrevi com vocês, né? Porque como que o programa, ele conforme você vai escrevendo, ele pode se alterar um pouco, mas a ideia é a mesma, né? Aqui a diferença é que eu coloquei a fórmula direta aqui naquele programa que a gente acabou de fazer. Eu coloquei numa variável área, eu calculei antes de usar aqui dentro da minha função print, né? Então essa é uma diferença, mas a ideia, o resultado vai ser o mesmo, né? A ideia basicamente é a mesma. Aqui no comentário eu coloquei só esse, né? Lá no programa eu coloquei mais, mas enfim, o importante é você entender que a ideia
é a mesma e a solução, o resultado dessa solução vai ser a mesma, né? Então, esse é o programa. Muito obrigado aí pela sua atenção e espero encontrá-lo na próxima aula. Um grande abraço.